Pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora, continuar a competência, na verdade finalizar o assunto, né? Nós vamos falar agora da competência funcional, da internacional e do conflito de competência no processo do trabalho, certo? Começando aí pelo roteiro 8, nós vamos falar da competência em razão da função, competência funcional, que é aquela competência que vai dizer para a gente em que órgão da Justiça do Trabalho o processo vai começar, né? Ou até mais, né? Essa competência originária. Se eu tiver que recorrer, para que órgão que eu vou recorrer, que é a competência recursal? Então, a parte de competência funcional analisa, porque a gente já sabe qual é a competência material, quais são as matérias que vão ser julgadas na Justiça do Trabalho. Nós já sabemos também qual é o território, qual é o município em que está localizada uma vara, ou um TRT, ou até mesmo um TST, qual é o território competente para julgar a causa trabalhista, mas agora falta-nos o conhecimento de se realmente nós vamos começar esse processo numa vara do trabalho, num tribunal regional do trabalho, no tribunal superior do trabalho, se o recurso vai primeiramente para o tribunal regional, se vai direto para o STF, se vai para o TST, enfim. Essas competências em razão da função, nós estudamos aqui, começando pelas competências da vara do trabalho, que estão na CLT, particularmente nos artigos 652 e 653. Certo? Ali nesses artigos, vocês vão encontrar várias competências das varas do trabalho. E aqui eu trouxe algumas em destaque. Eu não vou ler esses dois artigos com vocês, é óbvio, porque eles são autoexplicativos, mas em destaque eu trouxe para vocês aqui algumas novidades, especialmente uma novidade, né, que é da reforma trabalhista, e algumas que vocês não conhecem e que vocês aprenderam no processo civil de uma forma um pouquinho diferente, certo? Então vamos lá. O artigo 652 começa. Compete às juntas de conciliação e julgamento. Leia-se varas do trabalho. Letra A. Conciliar e julgar. Olha o item 3. Os dissídios resultantes dos contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. Quando nós comentamos lá na competência material, né, que apesar de essa relação ser uma relação de trabalho e não de emprego, está previsto na CLT como de competência da vara do trabalho julgar esses dissídios, né, essas lides. Então, aqui nós temos uma novidadezinha para vocês, que nós já falamos até na aula de competência material, mas que mostra para a gente que, mesmo sendo uma relação de trabalho, que não é emprego, essa é uma matéria que vai ser julgada inicialmente na vara do trabalho, competência originária. Tá? A letra F diz: decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Essa inclusão aqui da reforma trabalhista, ela, na verdade, ela é necessária porque antes da reforma havia uma discussão e a doutrina se dividia, a própria jurisprudência, de certa forma, se dividia entre os que entendiam que não era possível a Justiça do Trabalho, o papel meramente homologatório de um acordo, ou seja, não é que a Justiça do Trabalho não pode conciliar, não, ela pode conciliar sim, mas desde que tenha uma lide prévia, existia esse entendimento. Inclusive era um entendimento majoritário. Se houvesse uma lide prévia, ou seja, se houvesse ali uma confusão, um dissídio, uma briga anterior, lá na audiência trabalhista, ou até mesmo antes da audiência trabalhista, desde que tudo começasse com uma briga, você poderia conciliar. Agora, se não existisse lide, se você simplesmente se autocompusesse com a outra parte antes mesmo de começar um processo, e aí pedisse ao juiz meramente a homologação, né? Ou seja, se fosse um caso de jurisdição voluntária para homologar acordo, via de regra isso não seria possível. Tá? E aí, essa era uma corrente majoritária. Existiam pensadores e julgadores que eram contrários a essa corrente majoritária, mas como eles eram minoritários, acabavam não fazendo valer seu pensamento. A reforma trabalhista, no intuito de dar mais ênfase na conciliação e também, segundo aqueles que são contra, né, de maneira a facilitar as simulações e fraudes com relação ao acordo, acabou por colocar como possível a homologação de acordo extrajudicial. Na minha opinião, eu acho um pouco forçado dizer que isso facilita a simulação, porque antes, quando não podia, a simulação acontecia do mesmo jeito. O que a pessoa fazia? Olha, vamos fingir que a gente está brigando, você entra com uma lide contra mim, vai contar um monte de mentira e até algumas verdades,
e aí na hora lá da audiência a gente vai e faz a conciliação como se a gente estivesse brigando e de repente ficou bem. Né? Então, assim, acabava que a simulação acontecia do mesmo jeito. Então, na minha opinião, foi uma boa alteração que a reforma trouxe. Essa possibilidade de homologação de acordo extrajudicial. Até porque, gente, quando foi inserida essa letra F, foi inserido também um artigo específico para dizer como seria o procedimento dessa homologação. Daí, esse procedimento ele traz algumas regras que resguardam aí o trabalhador e até mesmo a possibilidade, né, que na verdade impede, né, ou tenta impedir a possibilidade de simulação. Por exemplo, o juiz fazer uma audiência para ver se isso é aquilo, se o que está no acordo é o que o empregado quer mesmo, para ver se ele está sendo coagido ou não. Enfim, o juiz não tem como adivinhar isso, nem tem como olhar para o empregado e entender se está ou não está acontecendo algo errado. Mas com certeza, mediante essa proximidade ali, olho no olho, com certeza é um pouco menos fácil, vamos dizer assim, de simular alguma coisa, certo? De qualquer maneira, discussões à parte, foi incluído e agora está valendo, né, a competência para a Justiça do Trabalho apenas homologar acordos extrajudiciais. A letra aqui, o inciso 5, ele traz as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou órgão gestor de mão de obra decorrentes da relação de trabalho. Galera, lembra que o avulso ele não é empregado. Ele tem várias características de empregado, mas ele não é empregado. E por ser uma relação de trabalho que não é emprego, se a gente fosse pela regra, não deveria ser julgado no X-Trabalho. Porém, a CLT inclui aqui também os trabalhadores portuários avulsos, né, como competência da Justiça do Trabalho. Certo? Por fim, o parágrafo único traz uma realidade bem interessante também, porque no direito processual civil, normalmente quando você separa o processo, você tem mais de um pedido para fazer, você faz em mais de um processo, de repente para conseguir uma vantagem, como não sair do valor do juizado, né? Você tem 3 pedidos, que a soma dos 3 pedidos foge do valor do juizado. Aí você ajuiza 3 ações diferentes, porque individualmente os pedidos são inferiores ao juizado. Isso daí pode ser considerado até má-fé, eu já vi decisão nesse sentido. Mas na Justiça do Trabalho, não. De certa forma, isso é até, como nós não temos esse esquema de juizado, né, e como a ideia aqui é proteger a celeridade, principalmente das verbas que são alimentares, aqui nós temos a preferência que é trazida pela CLT de você poder fazer mais de uma ação quando uma delas trouxer uma situação que vai fazer com que o processo seja um pouco mais demorado. Olha só esse parágrafo único. Terão preferência para o julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o presidente da junta, leia-se, o juiz, tá? Titular, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Quer dizer, você está pedindo lá pagamento de salário, várias verbas salariais e também está pedindo para fazer uma perícia por um acidente de trabalho, né? A perícia vai fazer o seu processo demorar. Então você pode fazer uma ação só para cobrar o salário, porque aí você vai ter uma instrução probatória bem mais célere, e depois você faz uma outra ação só para o acidente de trabalho, porque aí sim, como você só tem esse pedido, a demora vai se justificar. Então não tem problema nenhum você fazer essa divisão de ações, né, divisão de pedidos em mais de um processo, para que a celeridade seja observada, especialmente em relação a verbas salariais e também aqueles casos em que o empregador faliu. Por quê? Porque se o empregador faliu, a sua ação na Justiça do Trabalho ela vai seguir até a liquidação, até você saber qual é o valor devido. Depois da liquidação, a Justiça do Trabalho não pode fazer mais nada. Ela emite uma certidão para você se habilitar na falência. Então, se isso demorar, se esse trâmite demorar, você pode perder o momento de habilitação, o dinheiro lá na falência pode ser dividido antes e você vai acabar ficando no prejuízo. Então, tem que ter mais celeridade quando casa de falência, certo? Então, essa é uma curiosidadezinha aqui que é um pouquinho diferente do processo civil, tá? Nas varas do trabalho, nós também vamos ter julgamento de ação civil pública, nós também vamos ter o julgamento da execução das decisões, como nós já falamos, da competência executória, né? Decisões deprecadas, ou então até mesmo aquelas cartas de ordem que vêm de tribunais superiores, como TRT ou TST. A Justiça do Trabalho ela vai julgar os casos que envolvam greve, exceto os dissídios coletivos de greve, tá?
que aqui existe diferença. O dissídio coletivo de greve, que é a ação correta para você resolver a greve, para resolver os anseios, né, e fazer ali uma composição por meio de um tribunal sobre os anseios da greve, é o dissídio coletivo. A maneira correta é fazer o dissídio coletivo, que é julgado sempre por um TRT ou TST. Porém, durante a greve, várias coisinhas podem acontecer. Por exemplo, você pode ter problema até mesmo, como nós já conversamos também, problemas possessórios. Os grevistas podem eventualmente turbar os bens do empregador, pode haver dilapidação, o empregador pode cometer algum ato que tente fraudar a greve, impedir a greve. Então, todas essas situações um tanto quanto marginais, né, que não seja exatamente do dissídio de greve, são julgadas na Justiça do Trabalho pela vara do trabalho. O dissídio de greve em si, não. Esse é julgado no TRT. Tá? Mas as consequências, as filigranas que acontecem, essas são julgadas na Justiça do Trabalho pela vara do trabalho. Tá? Ações que envolvam direito sindical, né, exceto os dissídios coletivos. Por exemplo, uma ação de um diretor sindical que queira pedir a reintegração porque ele foi despedido sem justa causa. Né? Como ele tem estabilidade, ele vai ajuizar isso na vara do trabalho. Certo? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ator for autoridade administrativa, alguém da Secretaria do Trabalho, por exemplo. Tá? Se o ato coator for o juiz, aí não é o juiz que julga, né? Se o ato coator for o juiz, aí vai para o Tribunal do Trabalho, beleza? Mas na vara do trabalho, julgam-se os mandados de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato coator for de autoridade administrativa, beleza? Cabe também, e aqui é uma diferença do processo civil, cabe também ao juiz do trabalho despachar os recursos interpostos para o TRT. Tá? Na vara do trabalho, os recursos que são interpostos, eles vão para o TRT, via de regra. Existe uma hipótese que vai direto para o STF. De qualquer maneira, em ambas as hipóteses, o juiz do trabalho vai fazer o primeiro exame de admissibilidade. Não é como lá no processo civil, que o juiz civil ele simplesmente remete para o TJ, né, sem fazer um exame prévio de admissibilidade. Não. Na verdade, o juiz civil fazia esse exame prévio de admissibilidade. Foi a reforma do CPC agora, né, com o CPC 2015, que isso mudou. Mas isso não foi trazido para a CLT. O que, na verdade, foi muito bom que não foi trazido para a CLT, porque já fizeram algumas pesquisas e essa ideia de você não fazer a primeira admissibilidade no juízo de piso, né, ou seja, na vara, na verdade não traz mais celeridade. Já tem pesquisas que confirmam isso. Então, no processo do trabalho, se você tiver uma sentença e recorrer dessa sentença, o juiz ele certamente vai fazer o primeiro exame. Ele vai ver se está tempestivo, ele vai ver se há dialeticidade, ele vai ver se há todos os requisitos, né, todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso, ele vai analisar. E se algum deles não estiver presente, ele vai declarar que não está presente e não vai deixar o seu processo seguir. Tá? Ele vai negar seguimento ao seu recurso para o TRT, ou para o STF, conforme o caso. E aí você, para destrancar o seu recurso, vai ter que fazer agravo de instrumento. Aliás, o agravo de instrumento, já adianto para vocês, no processo de trabalho ele só serve para isso, destrancar recurso. Mas nós vamos falar sobre ele melhor no período que vem. Tá? Enfim, o juiz de trabalho ele também tem competência para conceder liminar, né? Todas as ações especiais de tutela de urgência que tem no CPC podem ser ajuizadas também na Justiça do Trabalho, tá? Até por uma questão de subsidiariedade, né? A gente já sabe que quando não houver regra expressa no processo de trabalho, a gente vai buscar no processo comum, né, a nossa fonte para poder aplicar, e de preferência no processo civil. Daí, principalmente na parte de conhecimento, na parte de execução a gente vai primeiro para a lei de execução fiscal, mas na parte de conhecimento nós vamos buscar primeiramente no processo civil, e lá nós temos as tutelas, os procedimentos especiais, né, de tutela de urgência, em caráter antecipado, em caráter incidente, enfim. Tudo isso a gente vai aplicar aqui também no processo do trabalho, e o juiz do trabalho vai começar, né, vai começar pela vara do trabalho normalmente, e o juiz do trabalho tem competência para despachar, conceder essas liminares que são requeridas, beleza? O juiz do trabalho, assim como qualquer juiz que vocês já estudaram até hoje, também tem a competência para presidir as audiências, né? E no caso de servidores da vara, ele também dá posse a esses servidores, beleza?
Então, assim, via de regra, toda ação trabalhista começa numa vara do trabalho, via de regra. Né? A grande maioria começa numa vara do trabalho. E entre essas ações, nós temos todas essas que nós já comentamos aqui. Ok? Com relação aos tribunais regionais do trabalho, a CLT também traz competências originárias e recursais, ou seja, aquelas ações que começam no TRT e aquelas ações que começam na vara, mas por recurso vêm para o TRT, nos artigos 678, 679 e 680 da CLT. Tá? Aqui, nesses artigos, eu vou destacar para vocês, como competência originária, a competência para julgar ação rescisória, quando o trânsito em julgado ocorrer na vara do trabalho ou no próprio Tribunal Regional do Trabalho, a competência para mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, quando o ato coator for do juiz do trabalho, ou até mesmo de um desembargador do próprio TRT, né? Tem competência para dissídios coletivos, quando o âmbito de abrangência dos sindicatos não superar um Tribunal Regional do Trabalho, certo? E também temos as competências recursais, via de regra, das decisões definitivas ou terminativas do juiz do trabalho, né, da vara do trabalho, vai caber recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, certo? Então, sentenças que vierem da vara do trabalho, sejam elas proferidas em conhecimento ou na execução, o primeiro recurso, via de regra, também vai ser para o Tribunal Regional do Trabalho. Ok? Isso nós vamos ver, inclusive, no período que vem, quando estudarmos os recursos. E, por fim, a competência funcional do Tribunal Superior do Trabalho. Na CLT ela está muito desatualizada, extremamente desatualizada. E, na verdade, a gente vai focar no próprio regimento interno do TST, que demonstra para a gente, né, como é dividido o TST, e também, como nós já comentamos ali, em aulas passadas, nós comentamos que lá tem o órgão especial, que lá tem a seção de dissídios coletivos, a seção de dissídios individuais, que se divide nas subseções de dissídio individual 1 e 2, enfim, as turmas. Então, toda a competência funcional dessa galera está nesses artigos 67 a 72 do TST, que eu não vou ficar repetindo aqui porque realmente é autoexplicativo, mas vocês deveriam ler até para vocês entenderem como é que funciona essa divisão de competências. Beleza? E assim a gente termina aqui a competência funcional. Passando agora para falar da competência internacional da Justiça do Trabalho, eu volto lá no artigo 14 da Constituição, em que ele diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. Ações oriundas da relação de trabalho, que a gente já sabe que é interpretado como emprego, né? Abrangidos os entes de direito público externo. Viram? Ou seja, não é só os entes brasileiros, né, que serão julgados no Justiça do Trabalho, os estrangeiros também. Então, quando você tiver um ente público internacional, um Estado estrangeiro, um organismo internacional que tem relação de emprego aqui no Brasil, você vai ter que essa relação de emprego vai ser da competência da Justiça do Trabalho. Na verdade, nem sempre foi assim, né? Antes da Constituição, a competência para julgar isso era da Justiça Federal. Após a Constituição de 88, passou a ser da Justiça do Trabalho. Né? As relações de trabalho, né, relação de emprego com entes internacionais eram julgadas da Justiça Federal. Né? Com a Constituição, isso foi trazido para a competência da Justiça do Trabalho, que na verdade faz bem mais sentido. Né? E aí você me pergunta, Osório, então quer dizer que na Justiça do Trabalho você pode julgar, por exemplo, os Estados Unidos? Imagina que os Estados Unidos têm embaixada no Brasil e nessa embaixada ele contratou garçom, contratou faxineiro, contratou assistente de escritório para trabalhar na embaixada por meio de um contrato seletista. Quem vai julgar isso é a Justiça do Trabalho? É a Justiça do Trabalho. Mas, Osório, os Estados Unidos vai ser julgado pelo Brasil, ele não tem imunidade? Ele não tem a soberania lá dele, que ele não pode ser julgado por outro Estado? Isso não deveria acontecer numa corte internacional ou coisa do tipo? Então, aí é que está. No direito internacional, é feita uma distinção entre os atos desses entes internacionais e temos a classificação de atos de império e atos de gestão. Atos de império seriam aqueles atos que realmente têm a ver com a soberania, aqueles atos dos embaixadores e tudo mais. Já os atos de mera gestão são aqueles atos que não têm nada a ver com a soberania do Estado, tem a ver com questões realmente de gestão de pessoal e de valores. Então, por exemplo, a contratação de faxineiro, contratação de assistente, contratação de
de garçom, isso é considerado ato de mera gestão. Logo, esse tipo de ato de mera gestão, ele não se você julgar esse tipo de ato, isso não significa que você vai estar atacando a soberania daquele Estado. Então, por conta disso, há um consenso na justiça brasileira, inclusive na doutrina também, de que quando os atos praticados pela organização internacional, pelo Estado estrangeiro, forem atos de mera gestão, como a contratação de funcionário, por exemplo, isso daí pode sim ser julgado na justiça brasileira. E aí, a imunidade não vai ser aplicada às ações de conhecimento. Por isso que eu coloquei no roteirinho de vocês aí. Ação de conhecimento tem imunidade? Não. Mas agora, na execução, sim. Como assim, Osório? Porque aí é o seguinte. Uma coisa é eu falar, ô embaixada dos Estados Unidos, a relação que você tem aqui com esse faxineiro de emprego, e você está devendo horas extras, você está devendo 3 salários para ele. Pague. Certo? E aí eu vou lá e dou a sentença, isso transita em julgado. Outra coisa é eu executar essa sentença. Porque para executar, o que é uma execução, um cumprimento de sentença, vocês conhecem no processo civil? É uma... Você vai falar o seguinte, olha, pague sob pena de... Sob pena de quê? O Estado brasileiro não pode coagir outro Estado a fazer alguma coisa, certo? Então, na parte de execução, a gente não tem competência para julgar, para processar e julgar esses organismos internacionais, né, esses estados estrangeiros que detêm soberania, porque aí sim a gente estaria entrando na soberania deles. Então, na parte de conhecimento, a gente pode. Transitou em julgado, o que a gente faz? Faz uma carta rogatória, manda para lá, para que essa decisão seja tornada título executivo lá e ser executada lá, tá? Dentro da soberania deles, beleza? Agora, a gente não pode sair executando e compelindo o Estado estrangeiro a pagar alguém como se nós fôssemos mais do que eles, certo? Como se eles tivessem uma subordinação para conosco. Não dá para fazer isso. Agora, essa é a regra, né? A gente pode ir até a ação de conhecimento terminar e não pode executar. Agora, temos exceções? Temos exceções. Por exemplo, se os países tiverem um tratado internacional que permita que essa execução seja feita. Perfeito. Se há um tratado internacional que permite, então a gente pode continuar e finalizar a execução. Tá? Outro caso é se o país, mesmo não tendo tratado internacional, se o país, ele por uma ação diplomática que ele entenda interessante, ele vai lá e fala assim, não, eu renuncio a minha imunidade, nesse caso aqui, pode executar, sem problema. Se houver renúncia, você também vai poder continuar a execução, certo? E temos uma outra exceção também, que ela também é baseada em tratados internacionais, que é com relação a organismos internacionais específicos, como a Unesco, a OIT e a ONU. Tá? Tem uma orientação jurisprudencial, número 416, da seção de dissídios individuais 1 do TST, que ela diz o seguinte: as organizações e organismos internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando amparadas por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se lhes aplicando a regra do direito consuetudinário relativa à natureza dos atos praticados. Em outras palavras, essas organizações não podem sofrer nem mesmo o processo de conhecimento, porque aqui, para eles, né, para essa orientação, a imunidade de jurisdição deles é absoluta, nem a parte de conhecimento a gente pode fazer, certo? Então, não importa, inclusive, se a natureza do ato praticado é de mera gestão ou se ela é ato de soberania, não interessa, certo? Se é de império ou se é de mera gestão. Então, é isso que quer dizer o TST. Para essas organizações, tá, que estão amparadas pela norma internacional que o Brasil incorporou, por exemplo, a Unesco, a OIT e a ONU, essas organizações a gente não consegue nem pela parte de conhecimento. Isso vai ter que ser resolvido pelo direito internacional. Excepcionalmente, continuando aqui, excepcionalmente prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade. Então, se essa organização renunciar, aí sim a gente pode processar e julgar. Ok? Então, é uma exceção da exceção, né? Esses organismos internacionais. Beleza? Por fim, vamos falar aqui dos conflitos de competência. Para quem não lembra, conflito de competência, vocês estudam lá no processo civil também, ou teoria geral do processo, agora já não me lembro, mas vocês já estudaram isso. Acontece quando nós temos juízes de localidades diferentes, né, de varas diferentes, ou de tribunais diferentes, que
entendem-se competentes ao mesmo tempo, ou então casos em que um juiz diz que não é competente, que a competência é do outro, e o outro diz que não é competente, a competência é do um. Né? Ou seja, nós temos casos de conflito negativo de competência, que é quando ambos os juízes ali dizem não, que os seus juízos não são competentes, e temos os casos positivos, né, de conflito de competência, quando ambos os juízos se entendem competentes ao mesmo tempo. E aí, nesses casos de conflito, a gente sabe que não dá para dizer que os dois são competentes ao mesmo tempo, nem dá para dizer que os dois não são. Um dos dois tem que ser e somente um dos dois tem que ser. Né? Então, nós temos vários casos que isso pode acontecer. Por exemplo, isso pode acontecer um conflito de competência entre juízes do trabalho, ou seja, o juiz do trabalho, por exemplo, de Linhares entende que é competente para julgar uma causa e o juiz do trabalho de Colatina também entende que é competente. Aí nós teremos um conflito positivo entre juízes do trabalho. Né? Ou poderia ser o contrário. O juiz de Colatina entende que não é competente, que quem é competente é o de Linhares, e o de Linhares entende que não é competente. Quem deveria ser era o juízo de Colatina. Né? Daí, isso pode acontecer entre juízos do trabalho, ok? Pode acontecer também entre juízos do trabalho e juízos estaduais investidos na jurisdição trabalhista dentro da mesma região. Não sei se vocês lembram, eu comentei com vocês, quando nós tivermos algum local no Brasil, se eu não me engano nem tem mais isso, mas já teve. Se nós tivermos um local no Brasil que nós não tenhamos vara do trabalho abarcando esse local, quem julga as causas trabalhistas é o juízo estadual, né? Então, a justiça estadual vai julgar. Só que ela não vai julgar como se fosse justiça estadual. Ela vai julgar investida da jurisdição trabalhista, ou seja, vai julgar aplicando a CLT, o direito material e processual do trabalho, certo? Inclusive, se houver recurso de um juiz, de uma sentença, né, proferida por um juiz estadual, investido na jurisdição trabalhista, quem julga esse recurso não é o TJ, é o TRT, certo? Então, nós podemos ter conflito entre um juízo do trabalho e um juízo estadual, que está investido na jurisdição trabalhista dentro da mesma região. Nós podemos ter conflito entre juízo do trabalho e juízo estadual que esteja investido na jurisdição trabalhista de região diversa daquele juízo do trabalho. Ou seja, imagina que tem um juiz estadual de Minas Gerais que diz que não é competente, e tem um juiz do trabalho de Vitória, Espírito Santo, que diz que é competente. Minas Gerais tem um TRT próprio, Espírito Santo tem um TRT próprio. Então eles são juízos de regiões diversas. Tá? Nós podemos ter conflito entre tribunais regionais diversos. Nós podemos ter conflito entre Tribunal Regional do Trabalho e juiz do trabalho de outra região. Podemos ter conflito entre Tribunal Regional do Trabalho e juiz estadual investido na jurisdição trabalhista de outra região, certo? E também tem um caso que esse daqui é pegadinha, que as pessoas às vezes acham que é conflito de competência, mas não é, que é quando você tem um Tribunal Regional do Trabalho e o juiz do trabalho dessa mesma região divergindo sobre quem é o competente, né? Um juízo, perdão. Gente, fique claro, tá? Competente é o juízo. O juiz presume-se sempre competente, ok? Porque aqui tem o trocadilho, né? De competência no sentido de ter uma capacidade apurada e competência no sentido de limitação da jurisdição. Beleza? Então, limitação da jurisdição é sempre relativa ao juízo e não ao juiz. Tá? A competência do juiz já se presume pelo concurso que ele faz. Tá? Não estou dizendo aqui que todo juiz também é maravilhoso, mas estou dizendo que já se presume pelo concurso que ele faz. Ok? Então, nesses casos aqui, em que temos um conflito de um TRT com um juízo do trabalho da sua mesma região, aqui nós temos uma coisa, nós não temos um conflito de competência. Osório, mas tem uma divergência. Sim, mas não vai ser considerado conflito. Por quê? Porque se eu tenho um juiz de Linhares discutindo com um desembargador do TRT do Espírito Santo, nós temos a relação de hierarquia. Então, o desembargador do Espírito Santo vai prevalecer sobre o juiz de Linhares. Então, se o juiz de Linhares fala assim, a competência do TRT, aí chega lá no TRT, o TRT diz, não, a competência do juiz de Linhares, do juízo de Linhares. Quem é que vai ganhar essa discussão? Obviamente, o TRT, porque aqui tem uma hierarquia clara entre eles, certo? O TRT já vai mandar.
Lembra que quando você fala de juiz para juiz, o nome é carta precatória? Porque aí o outro juiz ele vai cumprir e tudo mais, mas ele não tem aquela obrigação de cumprir. Quando a gente fala de tribunal para juiz, a gente já não chama de precatória, a gente chama de carta de ordem. Por quê? Porque existe essa hierarquia. Então, se o TRT disse uma coisa e o juiz subordinado a ele diz outra, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nem tem conflito. Tá? Tem a súmula do TST 420, se vocês tiverem curiosidade, dê uma lidinha nela, ela fala exatamente isso. Não há conflito entre juízo de uma região com o seu TRT, porque nesse caso vai prevalecer o que o TRT disse. Ok? Enfim, sobre os conflitos de competência, a gente vai encontrá-los aqui, vai encontrar algumas regras aqui do artigo 805 em diante, lá na CLT, e aqui eu já trouxe para vocês. Ó, o artigo 805 diz: os conflitos de jurisdição podem ser suscitados pelos juízes e tribunais do trabalho. Né? Quando isso acontecer, quem é que pode deflagrar, quem pode suscitar, né, esse conflito para ser resolvido? Os juízes e tribunais do trabalho podem deflagrar isso. Pelo procurador-geral e pelos procuradores regionais da Justiça do Trabalho, né, fazem parte do Ministério Público do Trabalho, pela parte interessada ou seu representante, normalmente o advogado, perdão. O 806 diz: é vedado à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência. Bom, vamos por partes, né? Osório, existe exceção de incompetência ainda? Existe, no processo de trabalho. O processo civil não existe mais, tá? No processo de trabalho isso não mudou. Na verdade, ainda bem que não mudou, porque traz mais celeridade do jeito que está no processo do trabalho. Ok? Depois nós vamos estudar, inclusive, exceção de incompetência. Bom, segunda parte. Essa questão de a parte interessada não poder suscitar conflito de jurisdição quando ele alega incompetência relativa, isso também acontece lá no CPC. Isso, na verdade, é uma questão de vedação do venire contra factum próprio. Por quê? Conflito de competência é quando você tem uma dúvida sobre quem é o juízo competente. Agora, se você opôs exceção de incompetência relativa, é porque você já está alegando que alguém é competente. Você não tem dúvida, você já tem certeza. Se você tem certeza, não faz sentido você dizer depois que tem dúvida e suscitar um conflito. Porque isso seria um comportamento contraditório. Certo? Então, basicamente é venire contra factum próprio, né? Vedação do venire contra factum próprio, ou também pode ser chamado aqui de preclusão lógica. Ok? O artigo 807 diz: no ato de suscitar o conflito, deverá a parte interessada produzir a prova de existência dele. Lógico, você tem que suscitar o conflito dizendo: olha, 2 juízes aqui estão entendendo que são competentes para o caso, né? Ou então, 2 juízes estão entendendo que um é o competente e o outro diz que é o outro. Então, para você dizer isso, você tem que provar, né? Você tem que pegar as decisões que disseram isso e tem que embasar o seu pedido, ok? Beleza. Quem vai julgar os conflitos de competência? O artigo 808 da CLT traz para a gente quem resolve os conflitos, certo? Então, por exemplo, se nós tivermos um juízo do trabalho, ou um juízo de direito investido de jurisdição trabalhista, na mesma região, com um conflito com outro juízo do trabalho ou outro juízo de direito investido na jurisdição trabalhista, se for na mesma região, quem resolve o conflito é o TRT dessa região. Então, por exemplo, aquele conflito entre juiz de Linhares e juiz de Colatina, né, juízos, né, de Linhares e Colatina, quem vai resolver esse conflito é o TRT do Espírito Santo, porque ambos estão submetidos ao TRT do Espírito Santo. Agora, se o caso for de um juízo do trabalho ou juízo civil, né, investido aí de jurisdição trabalhista, e outro juízo do trabalho ou civil investido de jurisdição trabalhista de regiões diferentes, aí não existe um TRT que manda mais, galera. Se eu tenho, por exemplo, o juiz de uma vara do trabalho de São Paulo, capital, acha que é incompetente, que na verdade competente é a vara do trabalho de Vitória. Aí chega aqui para Vitória, o juízo diz o seguinte: não, na verdade quem é competente é o de São Paulo, não é Vitória. E aí nós temos um conflito negativo, né? Só que vejam bem, que vara do trabalho manda mais? Vara do trabalho de São Paulo ou vara do trabalho de Vitória? Nenhuma das duas. Elas não têm hierarquia em relação a uma outra. Aí você fala, então quem deveria resolver isso é um TRT. Tá, mas qual TRT? Do Espírito Santo, que é o que está vinculado ao juízo de Vitória, ou de São Paulo, que é onde está o juízo de São Paulo?
né? Aí você fala assim, ah, Osório, e o TRT de São Paulo é mais importante que o do Espírito Santo? Não, eles são TRTs, eles têm a mesma importância, eles têm a mesma competência. Então, um não manda no outro. Ah, mas o de São Paulo, Osório, é a segunda região, do Espírito Santo é a 17ª. Gente, isso daí é só uma numeração. Que, aliás, eu fico meio chateado, né? Porque o Rio é a primeira região, São Paulo é a segunda, Minas é a terceira, o Espírito Santo é a 17ª. Só que lá o de São Paulo tem Campinas, que é uma região dentro de São Paulo, que é a 15ª. Quer dizer, a gente é depois de Campinas, né? Isso quer dizer alguma coisa, que a gente é menos importante? Não, isso é uma divisão federal. Mas é feio, eu acho, né? Enfim, brincadeira à parte, o número da região não faz com que um TRT seja mais importante que o outro. Então, se não temos como decidir pelos TRTs, quem está acima dos dois de forma única? O TST. Então, o TST vai resolver. É por isso que, e aí sim, né? Se você tiver um conflito entre TRTs, TST que resolve. Ou até mesmo, se você tem o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo dizendo que é competente originário para julgar a matéria, e o juízo de Vitória dizendo que é competente originário, da Vara do Trabalho de Vitória, competente originário para julgar uma matéria, aí você fala, ah, Osório, mas TRT é mais do que Vara do Trabalho? Sim, se a Vara do Trabalho de Vitória fosse vinculada ao juízo de São Paulo, do TRT de São Paulo, e não é. Então, se você tiver um TRT com um juízo do trabalho de região distinta, ou um juiz de direito, né, investido na jurisdição trabalhista de jurisdição distinta, você não tem como resolver o conflito por meio do TRT, não. É o TST que vai resolver. Por quê? Porque a Vara do Trabalho de Vitória está vinculada ao TRT do Espírito Santo e não ao de São Paulo. Então, quem é o órgão maior em comum é o TST, e é ele que vai julgar. Certo? Bom, o processamento ele está previsto nos artigos 809 e 810, porém, ele é um processamento desses artigos aqui, ele é muito vago, ele não tem tantos detalhes, e esses detalhes a gente vai analisar nos próprios regimentos internos dos tribunais, que serão os julgadores. Tá? Então é lógico, a gente vai observar o 809 e 810 dentro daquilo que é possível, e aquilo que estiver faltando, os próprios regimentos internos dos tribunais vão completar. Beleza? Assim a gente encerra a matéria de competência. Grande abraço para vocês, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Valeu!